Bom, como eu tinha falado, vamos agora ver uma aula específica sobre simulação. A gente ainda não vai ver a parte de teste bench. Teste bench eu vou deixar para a próxima aula, porque para vocês ir acostumando aqui com a simulação, relembrando a parte de diagrama de temporização, acho que é importante do que eu já passar para o teste bench, senão vocês podem confundir a cabeça. Então vamos aqui fazer simulação de um circuito. Eu já tinha feito essa simulação no, na aula anterior, que era um contador de 4 modos. Só que agora vamos ver passo a passo como que eu faço a simulação utilizando o waveform. Okay? Então vamos explicar aqui dessa forma mais detalhada. Fazer quase um tutorial. Pronto, vamos pensar o seguinte, eu estou com o meu projeto pronto? Sim, já criei ele, já programei. A princípio, penso que está tudo certo. Venho aqui, primeira coisa, eu vou vir em New, quero simular esse meu projeto, né? Venho em New, vou vir aqui, ó, vou estar em Verification e Debug. Venho aqui, tem System, Logic Analyzer, Signal Tap. Eu vou vir aqui, ó, em University Program VWF. Esse VWF é de View Waveform, ou seja, visualizar a forma de onda. Então vou criar um novo arquivo desse. Logo já me vai criar já me vai vir uma tela dessa forma. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem algum pino aqui? Não tem um pino nenhum. Eu vou vir aqui com o botão direito, vou vir em Insert Node or Bus. Então eu vou inserir um nó ou um bus seria um barramento. Então eu vou vir aqui, já vai aqui inserir Node Bus, tem o nome, tipo input, value 9, N1. Bom, eu posso vir aqui e escrever pino a pino. Chegar aqui, meu pino de entrada, se eu vier ali, só deixa eu olhar. Como é que chama? Antes de eu pegar. Se eu tiver um pino de entrada aqui chamado clock, vamos colocar aqui, eu teria lá CLK. Então vou colocar ali CLK. Vou colocar lá, ele é input. Enum. Então, binary. Buzzwidth, daqui é o tamanho do barramento. Vou dar um OK aqui, ó. Então incluí esse meu pino aqui. Eu não faço dessa forma, eu não gosto de fazer dessa forma porque eu tenho que ficar olhando o nome. Tem um jeito mais fácil, então eu vou já usar o jeito mais fácil. Vou apagar esse meu sinal e vou vir aqui em Insert Node Bus. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Node Finder, clico, vou abrir essa minha janela. Nessa minha janela eu tenho lá Named, Looking, Filtros, e aqui ó, 3 pontos, ou seja, se eu vier, eu posso clicar aqui para ele procurar em tudo, no meu projeto, eu cliquei, e se eu vier aqui em List, o que vai acontecer? Ele vai listar todos os pinos que eu tenho no meu projeto. Então, já tenho aqui todos os meus pinos. Eu posso filtrar ele também por outros tipos de coisa. Vamos primeiro pensar nos filtros para a gente não confundir. Eu quero então, se vocês olharem, eu tenho aqui ó, minha entrada paralela 0, 1, 2, daqui são os 6 bits meus 6 bits, e tenho aqui um grupo de entrada paralelos que seria o que? Todos esses juntos. Então, para eu incluir esse, ou o meu bus, né, ou o meu barramento, ou bit a bit, eu posso vir aqui e adicionando. Sim. Então, eu posso fazer dessa forma. Ou eu posso chegar e ir incluindo
pino a pino aqui, ó. Chegar aqui seria o bus, tá aqui o input group e posso fazer isso. Se eu quiser colocar tudo que tem aqui, eu vou lá, dou um clique aqui, que ele já vai transferir tudo para o outro lado. Vamos fazer dessa forma? Vamos, pode ser. Vou dar um OK. Aí ele já colocou aqui, ó, multiple itens, tipo múltiplos também. O radix, que é a base, que ele vai mostrar. Pode deixar em binário, depois eu consigo alterar isso. Então, se eu der um OK, ele já vai incluir todos aqui para dentro. Bom, se vocês observarem que meu entrada, uma entrada paralela, ele tá tudo junto. Se eu quiser ver bit a bit, eu dou um clique na seta, que eu consigo desmembrar ele bit a bit. O modo também. Todos que tem mais de um bit, eu posso fazer isso, que ele vai desmembrar. Certo? Bom, então aqui eu só incluí o quê? Pinos de entrada e pinos de saída. Bom, e se eu quiser fazer o teste de algum registrador interno para eu debugar mesmo o meu sistema? Porque às vezes só com entrada e saída fica difícil de debugar. Então eu posso vir aqui de novo em Insert Node Bus com o botão direito. Ó, clico no botão direito, Insert Node Bus, vem em Node Finder. Agora eu vou alterar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o filtro. Eu posso colocar pins all e register post fitting. Eu venho aqui, não deu nada, eu vou clicando até achar aquilo que eu quero. Que seria esse, também não é. Então eu tenho aqui, coloquei aqui o design entry, all names. Eu posso colocar aqui meu add, meu mux, isso tudo aqui depois que ele sintetizou, ele gerou esses arquivos. Então se eu tivesse alguns outros registradores, igual tem o meu out, que é registrador, eu poderia colocar. Eu não vou colocar porque esse out é o mesmo que eu tenho um out aqui. Agora, se tivesse um contador que ele não era saída, um contador lá, uma flag, alguma coisa ali dentro que eu precisava olhar, eu ia colocar para eu enxergar. Mas nesse caso aqui, não vamos colocar. Bom, tem aqui meus pinos. Primeira coisa que eu faço, eu quero colocar meu clock variável, né? Então eu vou clicar aqui no meu clock, venho com o botão direito em cima da minha onda e venho aqui, ó, em value, ou seja, o valor. Eu vou colocar um valor para esse meu clock. Eu não quero que ele seja uma onda quadrada variável. Então, eu vou vir aqui em Override Clock, vou colocar o período que eu quero, pode ser 10 nanosegundos, o período que você achar melhor. E aqui é o ciclo de trabalho, ou seja, quanto tempo que ele fica em alto, quanto tempo fica em baixo. Se está 50%, se esses tempos são iguais, se tiver diferente, ele vai ser diferente também. Se eu tiver mais do que 50 ou menos, eles vão ter tempos diferentes. O offset seria lá para a partir de quando que ele vai colocar esse meu clock. Ou seja, se eu colocar aqui 160 nanosegundos, ele vai colocar a partir daqui. Vou deixar em 0. Dei um OK. Então tenho ali minha onda quadrada. Tenho aqui minha onda quadrada. E se vocês observarem, eu posso vir aqui dar um zoom. Aqui em cima tem uma lupinha. E vou dar um zoom. Se vocês observarem, o que está acontecendo aqui, ó? A linha tracejada ela está na borda de descida do meu clock. Só que a gente não programou na borda de subida, ou seja, na borda positiva. Eu posso alterar esse meu grid aqui, vindo aqui em Grid Size, posso colocar ele em 5 nanosegundos. Eu vou ter tanto bordas de subida quanto bordas de descida. Certo? Então,
dessa forma eu consigo alterar o meu grid ali para me facilitar, certo? Pronto, já simulei meu clock. Vamos ver o meu clear. O meu clear, a gente já tinha estudado. Esse clear, vou voltar aqui no código, ele é um clear assíncrono, ou seja, toda vez que eu tiver uma borda de subida dele, ele vai zerar o que eu tenho na minha saída. Tudo bem? Então, vou deixar ele em zero o tempo todo. Vou colocar ele aqui na frente em algum momento. Pode ser. Eu quero que seja aqui. Por quê? Porque eu quero. Decidi que seja aqui. Não tem nenhuma razão específica. Vou colocar ele aqui. Dessa forma. Ele já selecionou esse intervalo aqui. Eu poderia, se eu segurasse o botão, colocasse mais, selecionasse mais, ele ia selecionar mais quadradinhos. Vou colocar aqui. Vou colocar um valor de 1. Meu clear ele ativa em alto. Então tá certo. Tudo bem, então eu tenho meu clear e minha entrada paralela. Eu quero colocar a minha entrada paralela algum valor específico. Então eu não vou mexer vou colocar minha entrada paralela aqui, um valor específico. Pode ser ele todo aqui. Eu venho aqui em arbitrary value e eu vou vir aqui e coloco o valor que eu quero. Se eu quiser colocar 0100001, dessa forma tem 6 bits, incluir lá meu valor para todo esse instante. Se eu quisesse uns pedacinhos só alterar, eu ia selecionar só o pedacinho que eu quero e ia mexer ali um valor arbitrário, alterar ele ali, certo? Então, dessa forma, eu teria isso. Bom, uma outra coisa, eu quero que o meu módulo seja randômico. Eu posso vir aqui, colocar aqui, ó, random values. Ele pode falar every half grid interval, não. Não, vou colocar aqui, eu quero um intervalo de... vou colocar um intervalo de, deixa eu ver, um valor bom. 200. Então, um valor de 200 aqui, para a gente dar uma olhada. Então, cada 200 nanosegundos, ele vai pegar um valor aleatório. Então, criei lá isso. Então, eu já simulei aqui meus pinos de entrada e quero ver o que vai ter na minha saída, certo? Então, se vocês observarem, olha só, minha entrada paralela, ela está com valor dessa forma. Eu posso vir e colocar, vem com o botão direito, vem radix, isso daqui seria o quê? Qual a base que ele vai visualizar? Ele não mexe em nada dentro do aparelho, ele só muda a minha visualização. Eu posso colocar em octal, eu posso colocar em hexadecimal, eu posso colocar em hexadecimal, já falei, signed decimal, que seria o quê? Meu decimal com sinal. Então, eu vou ter lá o meu 18. Eu posso ter o meu unsigned decimal, que é um decimal sem sinal, seria 18 também. E fracional e ou aqui que é a tabela ASCII, certo? Aqui ele colocou 18 dessa forma porque não tem nada da tabela ASCII que corresponde a esse meu número. Então ele colocou o valor em hexa aí. Vamos colocar como unsigned decimal. Depois eu até mudo para vocês darem um observado o que acontece. Meu modo, vou deixar assim mesmo, binário. Minha saída, eu quero ela em unsigned decimal. E tudo bem. Então, criei aqui todas as minhas formas de entrada. Então, eu consigo alterar qualquer espacinho aqui que eu quiser com o valor que eu
bem entender. Então, eu monto a simulação aqui de forma visual, de forma com mouse e tal. Como eu falei anteriormente, parece ser mais simples? Sim. Às vezes, em alguns casos que o meu circuito é simples, realmente é mais simples eu vir aqui, montar, rapidinho acaba. Só que quando eu tenho circuitos mais complexos, para eu fazer tudo minha simulação, às vezes não é tão bom. Às vezes usar Test Bench, que a gente vai estudar na próxima aula, é melhor. Vamos então salvar. Tem que salvar essa minha onda. Já tem aqui um waveform. Vou colocar o mesmo nome. Aí o nome pode ser qualquer um que vocês quiserem. Não precisa ter o mesmo nome do projeto, não. Vou colocar o waveform. Como eu já tenho um arquivo, vou colocar assim. E pronto. Salvei o meu projeto. Eu salvei a minha forma de onda. Como que eu faço para simular? Eu venho aqui em Simulation, Run Functional Simulation. Ou venho aqui, que é a mesma coisa. Só para vocês observarem, olha só o que tem escrito aqui, ó. Generate, Model Sim, Test Bench e o script. Tá vendo que esse programa, alguém criou essa janela aqui do Quartz para eu criar o waveform. Alguém criou um programa de interface do usuário para ele criar de forma visual e isso transformar num test bench. Então, o que vocês vão aprender, na verdade, é o test bench lá para frente. Então, vamos primeiro simular aqui para a gente não se perder, porque eu estou falando muita coisa. Então, eu vou vir aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a simular. Já vai começar a minha porcentagem aqui. E ele vai começar a ter vários scripts aqui. Ou seja, ele está gerando meu test bench no Model Sim e a forma de entrada do waveform. Então, ele está lá. Tem todos os comandos que ele está fazendo. Então, toda essa facilidade alguém fez, alguém teve que saber mexer no test bench, fazer todas as compilações lá dentro para poder simular, para poder criar isso daqui. Então, eu acho importante a gente saber o test bench, até porque eu creio que, pela minha experiência, ele é mais poderoso. Então, vamos verificar o que aconteceu. Ou seja, criei minha forma de onda e vamos ver. Se vocês observarem, tem aqui, ó, contador 64.sim.vwf, view waveform, está como read only, ou seja, esse arquivo é só de leitura, eu não consigo alterar ele. Esse arquivo que abriu novo. Vamos verificar se meu circuito está funcionando do jeito que eu queria. O que vai acontecer? Se vocês lembrarem, vou relembrar aqui, quando eu estiver no modo 00, é para o contador contar para cima. Quando eu estiver no modo 01, é para ele contar para baixo, ou seja, decrementar. Se eu estiver no modo 10, ele vai pegar o que eu tenho na minha entrada paralela e carregar na minha saída. Se eu estiver no modo 11, é para ele manter o valor que ele tinha anteriormente. Então, o que aconteceu aqui em todo esse meu intervalo? Em todo esse meu intervalo aqui, eu mantive ele em 0. Por que quando eu alterei nesse ponto, eu logo não alterei uma saída? Porque eu estou numa borda de descida do meu clock. Então, ele só vai fazer isso na borda de subida. Então, vamos analisar. Até esse ponto, eu mantive. Depois que alterou, vamos para a próxima borda de subida do clock, que seria essa. Ele não está dando snap aqui. Vou colocar o grid size só para eu conseguir travar o meu ponto. Então eu teria aqui, ó, o meu cursor aqui nesse meu ponto. É uma borda de subida? Sim. Então, a partir dessa minha borda de subida, ele vai entrar
vai ver qual modo que é o modo 0,1. O modo 0,1 ele está decrementando. Então, se ela é 0, vai 63, 62, 60 e assim por diante. Até ele mudar o modo. Chegou aqui, ele mudou para o modo 10. O que seria o modo 10? 1, 0, né? O modo 1, 0 seria carregar aquilo que eu tenho na minha entrada paralela, no meu contador. Então, cheguei na minha próxima borda de subida de clock, que é essa. Eu vou carregar o que eu tenho na entrada paralela, que seria 18, aqui no meu ponto. Então, viria para esse, seria 18. Vocês percebem que aqui eu voltei o meu contador para 0? Por quê? Porque eu tive aqui minha entrada de clear igual a 1. Ou seja, enquanto ela se manteve igual a 1, meu clear, o que vai acontecer? Minha saída vai zerar. Passou o meu clear, na próxima borda de subida, o que vai acontecer? Eu ainda estou no modo 1, 0, então eu vou carregar o que eu tenho na minha entrada, na minha saída. Cheguei nesse meu outro ponto aqui, mudei meu modo para 0, 0, mudei para 0, 0, na próxima borda de subida do clock ele vai começar a incrementar. Ou seja, se ele estava 18, ele vai para 19, 20 e vai incrementando. E assim por diante. Então, acabou aí que ele pegou todos os modos. Mudou 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Então ele pegou todos os modos aí que eu fiz. Então eu consegui analisar meu circuito estava certo. Vocês vão ver que todos os projetos que vocês fizeram anteriormente, vocês conseguem fazer a simulação para ver se realmente deu certo. O que você planejou, o que você programou, o que você pensou que estava programando, se realmente está válido. Um detalhe aqui que eu vou mostrar em relação a essa base que eu disse para vocês. O que acontece? O FPGA lá dentro, ele está trabalhando com um número binário. Mas eu posso visualizar ele de diversas formas. Aqui eu tinha colocado como unsigned decimal, ou seja, um decimal sem sinal. Se eu colocar um decimal com sinal, olha só o que vai me dar. Eu vou ter agora o que? Eu estava com o valor 0, ele vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e vai decrementando. Se vocês lembrarem em circuitos de sistemas digitais, quando eu estou trabalhando com um número binário com sinal, o que acontece? Eu não consigo mais representar um número de 0 até 64, um número de 6 bits. Eu represento de menos 31 até 30 e, na verdade, menos 30 e, isso, menos 31 até 31, que seria a faixa lá que eu tenho, que eu consigo fazer, certo? Isso porque eu tenho 64 posições, mas a minha posição que antes era 0, agora ele vale menos 31. Agora a minha posição que valia 64, ela vale 31. Entenderam? Então, essa base aí é só para eu enxergar, para eu entender, às vezes, dependendo da base, me facilita. Entendeu? Então, eu consigo fazer a simulação dessa forma. Como eu falei, eu vou ensinar mais para frente o teste bench. Vamos ver aqui, se eu mandar. Vou fechar essa minha janela. Se eu mandar ele gerar, só gerar o meu teste bench, vamos ver se ele tem aqui o meu arquivo. Ele salvou o arquivo aqui na simulação. Vamos ver se esse arquivo aí.
Então, tenho aqui, ó, meu waveform, deixa eu pegar o nome certinho, waveform da .wf.do. Se eu vier aqui e usar um editor de texto, na verdade o que ele criou é algo diferente do que aquela onda. É código mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho ali, ó, adicionando minhas ondas e fazendo o run all. Eu tenho também um outro arquivo gerado, que seria o testbench propriamente dito, que seria o waveform.vt. Vamos ver aqui. Bom, se vocês olharem, o que aconteceu? Eu tenho um código em Verilog. Ele está como VT, só para ele ficar colorido, eu vou alterar para .v aqui. Bom, se vocês já para vocês irem observando, o testbench que ele criou usando qual linguagem? Verilog. Então, na verdade, naquele programa de simulação em forma visual, ele está gerando isso tudo aqui para mim, certo? Então ele está me facilitando, tá? Mas eu quero que vocês aprendam a mexer, usar aqui usar mesmo, fazer o uso de testbench para vocês simularem os sinais, tá certo? Então, para fazer simulação dessa forma, vocês já conseguem testar todos os arquivos que vocês quiserem, os arquivos anteriores para vocês treinarem.